Opa, então vamos lá. Então, começando aqui a correção. Então, nesse caso, estamos falando da gasolina. Né? Então, opa, nada a ver. Então, estamos falando da gasolina. E aí, a gasolina é composta basicamente do heptano e do 2,2,4-trimetilpentano. E aí, é solicitado para fazer a fórmula estrutural de cada um deles. Então, do heptano, então, 7 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o carbono tem que fazer 4 ligações, vou completar com os hidrogênios. Então, cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, completando com os hidrogênios. E vai demorar. Pronto, ó. Olha que rápido. Coloquei todos os hidrogênios. Então, agora o 2,2,4-trimetilpentano. Lembrando que terminação il é uma ramificação, então a cadeia principal é o pentano. Então, coloco os 5 carbonos do pentano. Então, 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho metil. Então, no carbono 2 eu tenho metil. No carbono 2, de novo, eu tenho metil. E no carbono 4, eu tenho outro metil. E aí, faço a mesma historinha. Completo os hidrogênios. Então, ó. Bem devagarzinho. Para você ficar bem atento e não perder nada. Olha que maravilha. Cada um dos hidrogênios. Então, isso é a fórmula estrutural, mostrando todas as ligações e todos os elementos. Bom? Aí no próximo. E aí tem um gás. E esse gás tem uma cadeia aberta de 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Tenho 2 ligações duplas. Então, você escolhe aqui nessa situação onde vai colocar a dupla. Vou escrever ela aqui, ó. Não vai mudar muita coisa não. E aí agora completo com os hidrogênios. Então, esse carbono tem 2 ligações. Faltam 2 ligações para ficar com 4. Esse carbono aqui já tem as 4 ligações. Esse carbono tem 3 ligações, falta 1 H. E esse carbono tem uma ligação, faltam 3 Hs. Mas eu não estou interessado na fórmula estrutural. Eu quero saber a fórmula molecular. Então, temos 4 carbonos. E aí, contando agora os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a fórmula molecular. Vamos para o próximo. Então, no próximo é para dizer qual é o nome do composto. Então, antes de mais nada, tenho que numerar. E aí eu começo das duplas. Então, ou vai ficar 1, 2, porque eu tenho que passar pela dupla, ou vai ficar 1, 2. E aí eu tenho que considerar a próxima prioridade. A prioridade é a ligação, a ligação não, a ramificação, a maior ramificação. Então, a maior ramificação é esta. Então, eu vou nesse sentido. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou começar agora a escrever. E aí eu começo escrevendo das ramificações. A ramificação aqui tem 1 carbono, então é o metil. Essa ramificação aqui tem 3 carbonos, é o propil. Então, colocando em ordem alfabética, M vem antes de P. Eu vou começar daí. Então, no carbono 4 e no carbono 5, porque aqui também tem o metil. Então, significa que eu tenho 2 vezes. Então, 2 vezes de, e aí eu tenho o metil. No carbono 3, eu tenho o propil. Então, falei das 2 ramificações. Então, do metil, que eu tenho 2 vezes, e o propil. A minha cadeia é um ciclo. Então, vou escrever aqui ciclo. Esse ciclo tem 5 carbonos. E no primeiro carbono, tem uma ligação dupla. Vamos para o próximo. Então, aqui é a mesma ideia. E aí eu tenho que considerar qual é a cadeia maior. Então, vou contar todos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Mas se fosse aqui, ó, 1, 2, 3. E aí eu vou contando todos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu começasse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8 é maior do que 7. Eu vou ter que... A cadeia principal é algo, então, que vai envolver isso tudo aqui, ó. Então, isso é a cadeia principal. Todo o resto é a ramificação. E eu estou considerando este pedaço e não o de cima como principal, porque aqui tem as ligações duplas. E aí, numerando, vou começar da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Poderia vir para cá também, não vai mudar nada, tá bom? Então, agora, aqui eu tenho metil. Aqui também é o metil. E nesse outro aqui,
eu tenho 3 carbonos, é o propil. Agora, escrevendo, M vem antes de P, então significa que no carbono 6 e no carbono 7, duas vezes, tem o metil. No carbono 4, tem o propil. A cadeia tem 8 carbonos. No carbono 1, então no carbono 1 começou uma dupla, no carbono 2 começou outra dupla, e no carbono 5 começou outra dupla. Então eu tenho a dupla 3 vezes. Então tri, 3 vezes. E é uma ligação dupla. E como é um hidrocarboneto, termina em O. Vamos para o próximo. Então eu quero saber se tem carbono terciário, se tem carbono sp2. Vou escrever a estrutura primeiro. Então nós temos aqui 10 carbonos na cadeia principal. Então vou fazer a forma de linhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí no terceiro carbono tem uma ligação dupla. Então 1, 2, 3. Então no carbono, no terceiro, uma ligação dupla. Eita. Ih, bugou. Vamos lá. Pronto. Voltamos. Ligação dupla. No carbono 7 tem o metil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 7 eu tenho metil. No carbono 3 e 5 eu tenho etil. Então, no carbono 3 eu tenho etil. 2 carbonos. E no carbono 5 também o etil. E no carbono 6 eu tenho butil. Então, 1, 2, 3, 4. Agora vamos definir as perguntas aqui. Então, carbonos terciários. Carbono terciário está ligado a 3 carbonos. Então, vamos escrever cada um aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, esse aqui é primário, porque é vizinho só de 1. Este é secundário. Este é terciário. Apesar de estar fazendo uma ligação dupla, mas ele é vizinho de 1, de 2 e de 3. Este aqui é secundário. Este é primário. Esse aqui, secundário. Apesar da dupla, ele é vizinho de 2. Esse próximo é terciário. Ó, 1, 2, 3. Este aqui é secundário, porque é vizinho de 2. Primário. Esse aqui também é terciário. Agora, ó, secundário, primário. Pegando aqui, este aqui é terciário, secundário, primário e primário. Então, os carbonos terciários são o carbono 3, o carbono 5, o carbono 6 e o carbono 7. Na próxima pergunta é, quais são os carbonos sp2? sp2 tem que ter ligação dupla. Então, quem tem ligação dupla? Esse carbono e esse carbono. Então, é o carbono 3 e o carbono 4. Então, quais são? sp2 é o terceiro carbono e o quarto carbono. Aqui a mesma situação. Tá? Então, a estrutura é semelhante. A única diferença é que eu tenho duas duplas, mas isso não vai comprometer, já que as perguntas são diferentes em relação a esse. Então, eu quero saber quantos carbonos secundários, quais são. Então, ó, quais são os carbonos secundários? Então, os carbonos secundários já estão indicados na estrutura. E aí, no final, está perguntando quantos hidrogênios tem. Então, contando cada um dos hidrogênios. Então, vamos desenhar cada um deles. Então, esse carbono tem uma ligação só, então tem 3 Hs. Então, vamos escrever aqui. Esse carbono aqui tem 2 ligações, 2 Hs, para completar 4. Este carbono já tem as 4 ligações, porque ele tem uma dupla. Esse carbono tem 2 ligações, então faltam 2 Hs. Este outro carbono tem uma ligação, então falta 1 H. Mais. Nossa, ficou ruim. Pronto. Este carbono aqui tem 3 ligações, 1 H. O próximo carbono tem 3 ligações, mais 1 H. Vamos continuando. Então, estou nesse aqui, ó, nesse terciário. Esse carbono secundário tem 2 ligações, mais 2 Hs. Este carbono tem uma ligação, então faltam 3 Hs. Este carbono tem 3 ligações, falta 1 H. Esse carbono aqui de cima, 2 ligações, então faltam 2. Este carbono aqui, 2 ligações, faltam 2, para completar as 4. Este carbono, 2 ligações, faltam 2. Este carbono tem uma ligação, então faltam 3. Então vamos continuando. Eu não posso esquecer que temos 2 duplas, né, ó, dieno. Tá? Então tá aqui no carbono 8 eu tenho uma dupla, só para não esquecer, vou colocar ela aqui. Então esse carbono tem 3 ligações, então tem mais 1 H. Esse carbono aqui da ponta tem uma ligação, então mais os 3 Hs. Esse carbono tem 3 ligações, falta 1. Este carbono tem 3 ligações, falta 1. E por fim, esse carbono aqui tem uma ligação, faltam 3. Agora, contando
tudo foi marcado. Então, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 33. Então temos 33 hidrogênios. Tá bom? Então vamos para o próximo. Vamos classificar as cadeias. Então a cadeia principal é aquela que tem mais elementos. Nesse sentido, esta cadeia toda é a principal, que tem mais carbono, tem mais elementos. Então, classificando ela, eu considero o ciclo como se fosse um só, e esse ciclo é aromático. Então, nessa situação, eu tenho um ciclo aromático. Esse ciclo tem, entre os carbonos, tem um nitrogênio, então ela é heterogênea. Eita. A cadeia tem as ligações duplas, então ela é insaturada. E eu tenho carbonos fora do ciclo, então ela é ramificada. Contando os elementos, tenho 6 carbonos aqui, 7, 8, 9, 10, 11. Então tenho 11 carbonos. Contando os hidrogênios, então esse carbono tem 3 ligações, falta um H, e o mesmo vai acontecer com o restante do ciclo. Então 1, 2, 3, 4. Tenho aqui 5, com daqui 6. Com 2 daqui, 8. Com daqui 9, com daqui 10. Com 2 daqui 12. Então tenho 12 Hs. E aí o restante eu coloco em ordem alfabética. Eu tenho 2 Ns e 2 Os. Então eu classifiquei e escrevi a fórmula molecular. Fazendo o mesmo neste aqui. Então a cadeia é um ciclo. E essa bolinha aqui no meio significa que eu tenho as duplas alternadas. Então ele é aromático. Então é um ciclo aromático. Esse ciclo, já que eu tenho as ligações duplas, ele é insaturado. Fora do ciclo eu tenho diversos carbonos. Então isso são ramificações, então ele é ramificado. E como no ciclo eu tenho aqui esse oxigênio, que não é uma ramificação, ele está interagindo com a ramificação que é o CH3, então essa cadeia é heterogênea. Porque o oxigênio está aqui no limite, na interface entre a cadeia e a ramificação. Contando os carbonos para escrever a fórmula molecular. Então temos 6 carbonos no ciclo, 7, 8, 9, 10, 11. Então temos 11 carbonos. Hidrogênio, tem um aqui, 3, 3, 3. Então 10, com mais um 11, com mais 2, 13, com mais 2, 15, com mais 2, 17. Temos um N e 3 Os. Então essa é a fórmula molecular. Então vamos para o próximo aqui. Ó. Classificando a cadeia. Então tudo isso é a minha cadeia principal. Então temos um ciclo. Só que esse ciclo agora não tem as duplas alternadas. Então é um ciclo que é alifático, não é aromático. Tem uma ligação dupla entre os carbonos. Então ele é insaturado. Não tenho entre os carbonos do ciclo nenhum elemento diferente de carbono. Então o ciclo é homogêneo. E temos carbonos fora do ciclo. Ó, um monte de carbono fora do ciclo. Então ele é ramificado. Escrevendo a fórmula molecular. Então os carbonos. Tenho 6 aqui no ciclo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então temos 21 carbonos. Os hidrogênios. Eu tenho 2, 4, aqui nenhum. Aqui mais um 5, aqui nenhum. Aqui nenhum. Então até agora 2, 4, 5. Com mais 3 aqui 8. Com mais 2, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, com mais 3, 31. E temos 2 oxigênios. Então, classifiquei cadeia, escrevi a fórmula molecular. E o próximo aqui, para terminar, temos que nomear os compostos. Então, nomeando, vou começar o ciclo aqui mais próximo da cadeia principal, da maior ramificação. Então, 1. Então, agora vou na direção das ramificações. E aqui as posições são a mesma proximidade. Então, tanto faz. Então, 2, 3, 4, 5. 5, 6. E aí, no primeiro carbono,
Aqui eu tenho o etil, e as outras ramificações são o metil. Colocando em ordem alfabética, então no primeiro carbono eu tenho metil, no carbono 3, no 4 e no 5, 3 vezes, eu tenho metil. A minha cadeia é um ciclo, então eu tenho um ciclo. Esse ciclo tem 6 carbonos e só tem ligação simples. E como é um endocarboneto, termina em O. Então vamos para o próximo aqui. A cadeia principal é esta cadeia aqui. Todo o restante é ramificação. Começando da extremidade mais próxima da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, escrevendo. Aqui eu tenho um ciclo e aqui eu tenho o etil. Então, C vem antes de E. Então, escrevendo isso. Então, no carbono 5, eu tenho ciclo. Esse ciclo tem 6 carbonos. E é uma ramificação. Então, terminação il. No terceiro carbono, temos o etil, 2 carbonos. A cadeia tem 7 carbonos. No segundo carbono tem... Opa, faltou um T aqui. No segundo carbono tem uma ligação dupla. E o último, a cadeia principal, contando todas as possibilidades. Começa daqui, ó, tanto faz onde você escolhe, mas você tem que contar todos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vejo que esse pedaço de cima é igual ao pedaço de baixo, então vai dar 10 também. Tá? Podemos fazer outras contagens, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a maior cadeia é este pedaço. E aí agora tanto faz, eu ir para cima ou para baixo. Então, 10 carbonos. Numerando onde estão as ramificações, eu tenho uma ramificação aqui que é o etil, tenho outra ramificação que é o etil, tenho uma ramificação que é o metil, e tenho uma ramificação que é o propil. Na hora que eu for numerar, vou começar da extremidade mais próxima da ligação dupla, que é mais importante do que a ramificação. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, escrevendo o nome, o E, colocando em ordem alfabética, E do etil vem antes de M de metil e P de propil. Então, no carbono 3 e no carbono 5, 2 vezes eu tenho etil. No carbono 7, eu tenho um carbono aqui de ramificação que é o metil. Então, no carbono 7 eu tenho metil. No carbono 7 também eu tenho propil. Então, no carbono 7, propil. A cadeia principal tem 10 carbonos. E no terceiro carbono tem uma ligação dupla. Tá bom? Então é isso aí. Com isso a gente encerra essa correção. Então, até mais.